o jogador Tostão foi um dos grandes destaques do Cruzeiro, da seleção brasileira e do cenário futebolístico internacional, desempenhando diferentes papéis em campo, como meio-campista avançado, atacante, centroavante, falso 9 e ponta de lança. Tostão não era fisicamente imponente, com sua estatura de 1,72 metros e não se destacava pela velocidade ou força. No entanto, brilhava pela sua inteligência tática, visão de jogo, habilidade técnica, dribles e capacidade de marcar gols. Ele não se limitava a ficar preso entre os zagueiros, preferindo buscar o jogo, criar espaços e aparecer na hora de finalizar. Ele é considerado um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, sendo o maior artilheiro do clube, com 249 gols oficiais. Na seleção brasileira, usou a camisa 9 em 1970, sendo crucial em uma equipe repleta de estrelas como Pelé. Sua movimentação confundia as defesas adversárias, que tinham dificuldade em marcá-lo. Apesar de sua brilhante trajetória, sua carreira foi interrompida precocemente aos 26 anos, devido a uma grave lesão no olho que resultou no descolamento de retina. Após o futebol, Tostão seguiu carreira como médico e colunista, demonstrando sempre grande inteligência. Eduardo Gonçalves de Andrade, conhecido como Tostão, nasceu em 25 de janeiro de 1947, em Belo Horizonte. Seu pai, um ex-jogador amador do América Mineiro, introduziu-o no mundo do futebol desde cedo, acompanhando-o em treinos e jogos. No estádio Independência, Eduardo viu ícones como Nilton Santos, Didi e um jovem Pelé, alimentando seu amor pelo esporte. O apelido Tostão surgiu quando ele tinha 7 anos, ao jogar contra meninos do Atlético Mineiro, sendo o mais jovem em campo. Sua habilidade de marcar gols já se destacava, apesar de sua tenra idade. Apesar de começar a jogar futebol cedo, Tostão enfrentou um trauma aos 6 anos, quando um acidente no pé direito o fez depender exclusivamente da perna esquerda. Somente aos 19 anos, enquanto estava na seleção, ele superou esse trauma, treinando intensivamente com a perna direita, tornando-se assim ambidestro. Sua jornada no futebol começou aos 13 anos no Cruzeiro, jogando futebol de salão, graças ao seu primo Ronaldo Gonçalves. Mais tarde, ele expandiu suas habilidades para o campo, permanecendo no Cruzeiro. Embora tenha passado brevemente pelo América Mineiro aos 15 anos, clube que ele apoiava na infância e onde seu pai jogava, aos 16 anos ele retornou ao Cruzeiro, onde alcançou grande sucesso. Depois de uma temporada no juvenil do América MG, Tostão chamou a atenção do Cruzeiro, desta vez para jogar no campo. O diretor Felício Brandi fechou o negócio, indo até atrasado para o próprio casamento para finalizar a transação. Embora tenha considerado seguir uma carreira tradicional como médico ou engenheiro, Tostão jogou pelo Cruzeiro por 2 anos enquanto estudava. Aos 18 anos, em 1965, optou definitivamente pelo futebol, já conhecido nacionalmente prestes a ser convocado para a Copa do Mundo de 1966. O dirigente reconhecia seu potencial, mas não previa o quão bem-sucedida seria a parceria entre Tostão e o Cruzeiro, rendendo títulos memoráveis. Tostão, aos 16 anos, na sua primeira temporada, já se estabeleceu como titular. Quando Tostão ingressou no Cruzeiro, o Atlético MG dominava o futebol em Minas Gerais, enquanto o Cruzeiro era considerado um coadjuvante junto ao América MG. Além disso, o futebol mineiro tinha pouca projeção nacional, com os clubes de SP e Rio de Janeiro dominando. Com Tostão e outros jovens talentosos como Wilson Piazza, Dirceu Lopes, Zé Carlos e Natal, o Cruzeiro começou a mudar sua história, posteriormente reforçado pelo grande goleiro Raul Plaça. Juntos, eles colocaram o clube entre os grandes do Brasil. Em 1965, o estádio do Mineirão foi inaugurado, e o Cruzeiro, liderado por jovens talentosos como Tostão, começou a jogar lá. O time logo se destacou, conquistando o título mineiro de 1965, tornando-se o primeiro campeão do estádio. Nos anos seguintes, o Cruzeiro continuou sua trajetória vitoriosa, ganhando os títulos de 1966, 1967, 1968 e 1969. Tostão, mesmo sendo meio-campista, foi o artilheiro do time em 3 dessas 4 temporadas, a 1966, 1967 e 1968. Essa era de domínio do Cruzeiro em Minas Gerais ficou conhecida como Era Mineirão. Além do sucesso local, o clube começou a se destacar nacionalmente.
Na Taça Brasil de 1966, precursora do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro avançou à final depois de superar times como Americano, Grêmio e Fluminense. Na decisão, enfrentou o poderoso Santos de Pelé, que era o favorito. Porém, no jogo decisivo no Mineirão, o Cruzeiro surpreendeu com uma vitória por 6-2, conquistando seu primeiro título nacional. Tostão, protagonista dos jogos, foi apelidado de Rei Branco do futebol, em referência a Pelé, o Rei Negro, devido às suas excelentes atuações e gols marcados. Durante a Era Mineirão, Tostão formou uma dupla imbatível com Dirceu Lopes no meio-campo do Cruzeiro, conquistando títulos e marcando gols com harmonia e sincronia. Juntos, conseguiram feitos impressionantes, incluindo a vitória sobre o poderoso Santos de Pelé, então bicampeão da Libertadores e do Mundial, que dominava o futebol brasileiro. Além de Dirceu Lopes, Tostão teve outros grandes companheiros no Cruzeiro, como Wilson Piazza e Raul Plaça. Ao longo de sua trajetória no clube, Tostão conquistou diversos títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1966, 4 campeonatos mineiros e um torneio início de Minas Gerais. Ele também foi o artilheiro do Campeonato Mineiro por 3 anos consecutivos e do Campeonato Brasileiro de 1970. Tostão marcou seu nome na história do Cruzeiro com 23 títulos, 5 artilharias e 249 gols oficiais, tornando-se o maior artilheiro da história do clube, sendo reverenciado como seu maior ídolo. Na Copa do Mundo de 1970, Tostão foi parte integrante de uma das equipes mais aclamadas do século. Ele fez sua estreia pela seleção brasileira aos 19 anos em um amistoso contra o Chile, em 15 de maio de 1966, no Morumbi, onde o jogo terminou empatado em 1-1. Tostão foi convocado para a Copa do Mundo da Inglaterra, embora tenha jogado apenas um jogo, marcando o único gol brasileiro na derrota por 3-1 para a Hungria. O Brasil foi eliminado precocemente na primeira fase. Depois da Copa, Tostão permaneceu como reserva de Pelé, mas teve uma reviravolta em 1969 sob o comando de João Saldanha. Ele foi artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, com 10 gols, garantindo a classificação do Brasil para o torneio no México. Embora tenha sido relegado ao banco com a chegada de Zagallo, Tostão foi novamente utilizado perto do Mundial, desempenhando o papel de centroavante em uma equipe que mais tarde se tornaria conhecida pelos falsos 9. Ao contrário de sua posição no Cruzeiro, na seleção brasileira, Tostão atuava mais adiantado, como centroavante e camisa 9. Essa mudança foi uma estratégia de Zagallo para acomodar os talentos da equipe, já que cada jogador de destaque era o camisa 10 em seus clubes, Pelé no Santos, Rivelino no Corinthians, Jairzinho no Botafogo, Gerson no São Paulo FC, e Tostão no Cruzeiro. Mesmo jogando como centroavante na Copa de 1970, Tostão não se limitava a ficar entre os zagueiros. Sua movimentação constante confundia os adversários e criava espaços para seus companheiros. Embora tenha marcado apenas 2 gols, ambos contra o Peru nas quartas de final, seu papel em campo ia além disso. Com sua habilidade técnica excepcional, ele foi crucial para que outros jogadores, como Jairzinho, Gerson e Pelé, se destacassem. Anos depois, em entrevista, Tostão se descreveria como facilitador de gols daquela seleção. Assim, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato ao vencer a Itália por 4-1 na final, eternizando todos os jogadores na lista dos campeões mundiais com a amarelinha. O time titular durante a campanha foi composto por Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Pelé e Tostão, sob o comando de Mário Jorge Lobo Zagallo. Após conquistar o título mundial com a seleção brasileira em 1970, Tostão, que atuou em uma posição diferente da sua habitual, o centroavante, chamou a atenção. O Cruzeiro recebeu uma oferta irrecusável do Vasco da Gama em 1972, após uma fase de declínio após a Era Mineirão. O Vasco pagou o equivalente a 17 milhões de reais, um valor exorbitante para a época, tornando a transação a mais cara envolvendo clubes brasileiros até então. Assim, a última partida de Tostão pelo Cruzeiro foi contra o Nacional de Uberaba, em abril de 1972, pelo Campeonato Mineiro, terminando em 2-2. Tostão chegou ao Vasco da Gama com grande reputação por suas conquistas no Cruzeiro e na seleção brasileira, trazendo otimismo para a equipe em crise. Ele foi eleito o melhor jogador do clube em 1972, apesar da temporada sem títulos, destacando-se individualmente. No entanto,
sua passagem pelo Vasco foi breve. Após 30 jogos e 19 gols, Tostão anunciou sua aposentadoria apenas um ano após sua chegada, devido ao agravamento de uma antiga lesão no olho. A lesão no olho de Tostão teve início em 1969, durante um amistoso da seleção brasileira contra o Milionários, da Colômbia, em 1º de agosto, quando ele se chocou com o zagueiro Castanos, resultando em uma pancada no olho esquerdo. Meses depois, em 24 de setembro de 1969, durante um jogo contra o Corinthians, Tostão levou uma bolada de ditão, que ocasionou um descolamento de retina no mesmo olho, quando tinha apenas 22 anos. Ele passou por cirurgia em outubro do mesmo ano, realizada pelo médico Roberto Abdala Moura, em Houston, nos Estados Unidos. Após 6 meses de recuperação, Tostão conseguiu se recuperar a tempo para participar da Copa do Mundo no México, onde conquistou seu título mais importante. Em 1973, Tostão teve uma inflamação na retina, o que o levou a encerrar precocemente sua carreira aos 26 anos, após apenas 10 anos como jogador. Seu último jogo pelo Vasco foi em 17 de fevereiro de 1973, contra o Argentinos Júniors, e seu último gol foi 17 dias antes, contra o Flamengo. Ele também havia encerrado sua participação na seleção brasileira em 1972, acumulando 65 jogos e 36 gols, uma média impressionante de 0,55 gols por partida. Após se aposentar precocemente, Tostão decidiu seguir seu antigo desejo de se formar e exercer uma profissão. Encerrar a carreira aos 26 anos lhe deu ânimo para voltar aos estudos. Em 1975, prestou vestibular e foi aprovado em 2 cursos na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Faculdade de Ciências Médicas e Faculdade de Medicina, optando pela última. Em 1981, tornou-se o Dr. Eduardo, trabalhando como médico e professor de alunos residentes de medicina. Tostão também retornou ao futebol como comentarista na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro intitulado Lembranças, Opiniões e Reflexões sobre Futebol e tornou-se colunista do Diário da Tarde, Estado de Minas e Jornal Folha de São Paulo. Se você é um apreciador do mundo esportivo, gostaríamos de ouvir sua opinião. Compartilhe este conteúdo com outros amantes do futebol e não deixe de se inscrever para mais novidades sobre esse universo fascinante. Até a próxima!